Olá, meus amados em Cristo Jesus. Estamos aqui de volta para a nossa leitura diária com muita alegria, com muito amor e dedicação ao nosso Deus. Lição 7: Missões de maneira revolucionária. Você é um revolucionário em falar de Jesus? Ai, pastor, o que será isso ser revolucionário? É luta? É uma luta, mas não uma luta armada. Revolucionário é você usar as ferramentas de hoje para demonstrar o futuro de amanhã daqueles que estão em Cristo. Você é um revolucionário quando fala de Jesus dentro da tua simplicidade, dentro da sua própria fala, sem precisar ser muito didático, mas a tua experiência com Deus, o que você tem experimentado com o Senhor, essa paz que você tem no coração, você pode dividir com as pessoas que fazem parte do seu relacionamento, seja dentro de sua casa ou fora de sua casa, os seus vizinhos, o comerciante que você está habituado, né? Ou alguém inesperadamente dentro de um ônibus ou em algum local como banco ou correios, enfim, um local que você esteja ali, ou no mercado fazendo uma compra, de repente troca 2 ou 3 palavras com alguém, pode ser um momento especial para que você possa falar de Jesus Cristo e do amor de Deus para aquela pessoa, e você possa ter essa sensibilidade. E a lição de hoje, a leitura diária nossa de hoje, vai estar em Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 19. A gente vai ver aqui o apóstolo Paulo discorrendo sobre a unidade dos judeus com os gentios, aqueles que não eram judeus puros, com aqueles que não eram judeus puros, eram chamados de gentios, né? Então eles estavam unidos pela cruz de Cristo, pela cruz de Cristo. É o que Deus faz conosco, nos une, né? Nós temos os nossos contatos dominicais, na verdade, mas nem todos nós nos conhecemos profundamente ou compartilhamos as nossas intimidades, né? Até mesmo de nossa casa. Mas a gente se vê dominicalmente, nós nos abraçamos, nós trocamos olhares, dizemos uma paz do Senhor ou um bom dia, e nós nos amamos. Nós nos amamos e tecemos que cada um de nós temos a nossa qualidade na nossa vida, né? E nós nos amamos por isso e mantemos a nossa união. Sabe por quê? Porque temos um só Deus, uma só fé, né? E a gente tem um só Espírito. Por isso que nós procuramos nos dar bem um com os outros, mesmo não convivendo dia a dia, né? Como um esposo, uma esposa, um filho, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, né? A gente não tem essa convivência. Uns até tem, outros não, mas na grande maioria não é assim. Não que seja errado, gente, não é isso. Mas procurando mostrar que a nossa união em Cristo, ela prevalece sobre a nossa vida. Porque um dia nós vamos estar todos juntos com o Senhor, não mais separados, né? Nem eu na minha casa, nem você na sua. Nós vamos estar num único lugar, na pátria de Deus, de Cristo, todos, quando Ele voltar aí na segunda vinda para buscar resgatar a sua igreja. Então o versículo 11 até o 19 de Efésios capítulo 2 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, por mãos humanas. Aqui, esse versículo 11, para que a gente entenda, quando ele fala de incircunciso ou sobre circunciso, está falando sobre a aliança de Abraão com Deus, onde Deus fez uma aliança com Abraão e a sua geração de circuncidar o prepúcio. Aquilo era uma aliança, era o povo de Deus, ele era o único povo que era circuncidado, né? Então todos aqueles que iriam fazer parte, judeus ou não, na época era circuncidado no prepúcio, fazendo essa aliança com Deus, demonstrando ali que era adorador de um único Deus e dentro da direção das leis de Moisés,
iria viver a sua fé no Senhor. E os incircuncisos vieram com o advento de Cristo, né, com seu ministério. Todo aquele que recebia Cristo, que o aceitasse por meio da fé, não precisava circuncidar mais. E inclusive isso foi virou uma batalha tremenda entre judeus e gentios, apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, por conta dessa questão de circuncidar ou não. Foi quando houve o primeiro concílio ali em Jerusalém, né? As igrejas se reuniram para tratar desses assuntos juntamente com os apóstolos, para tratar desse assunto, porque estava começando a dividir a igreja, né? Dividir a igreja, porque Paulo falava sobre aqueles que estavam em Cristo, não havia necessidade de fazer a circuncisão, e Pedro, por outro lado, estava forçando barra, quando estava junto com os seus, que Pedro era judeu, a circuncidar. Então houve essa questão, mas graças a Deus foi resolvida, e cada um tomou o seu rumo, sem maiores estragos para a vida do cristianismo. Então ele continua aqui, no versículo 12: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele está dizendo aqui que os gentios não tinham um direcionamento, não tinham uma perspectiva, porque para os gentios o Deus não existia para eles. Então eles estavam se apegando a outros deuses, aos deuses pagãos. Então o homem tem essa necessidade de ter Deus com ele, de ter esse direcionamento espiritual para a vida, né? Então os gentios se sentiam assim meio que desprovido de Deus na vida e se apegava aos deuses pagãos da época. Aí continua aqui, versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vos que antes estavas longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Então, Jesus, para eles que na sua consciência estava longe de tê-lo, né? Lembra da leitura anterior que nós fizemos da mulher cananeia que pediu a Jesus que curasse sua filha endemoniada? Jesus fala assim que ela veio para os seus e não para os cachorrinhos, e na verdade ela disse para ele: Senhor, até os cachorrinhos comem dessas migalhas que caem no chão. E Jesus viu uma fé tremenda nela. Então Jesus disse assim: poxa, eu vim para os meus, né? Então Jesus ali não ofendeu ela não, mas mostrou que ela estava numa condição inferior em relação ao povo judeu, mas porque os judeus os viam assim, não que Jesus a via assim, não é isso, mas os judeus viam aquela mulher como inferior por não ser uma judia, né? Para eles era uma pecadora irreparável, mas Deus deu a bênção a ela. E o que ele está colocando aqui, né, dentro da perspectiva da lição, né, missões revolucionárias, Cristo, através do seu sangue, deu a aproximação dele para aqueles que não eram judeus. Isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso. Coloca por terra toda a concepção de entendimento judaico da sua época, né? Cristo é para todos. Versículo 14: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então eles eram inimigos, eles não se imaginavam estar junto, era inimigo, como se fosse algo fedido. Então Cristo acabou com isso, com a separação, e poderiam estar agora juntos num único ambiente. Versículo 15: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então ele está dizendo o seguinte: a lei, sem que ela seja exercida na vida cotidiana, ela não significa nada, porque a lei diz: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não está falando assim: ama o judeu como tu amas a si. Ele fala próximo, independente de qual país vivesse, de qual nação vivesse, se era judeu, se não era judeu, mas amar ao próximo. Então ele acabou com isso, mostrando que o amor, ele é mútuo para todos, não é o amor de judeu para judeu tão somente, né? Amar a todos. Aí ele, versículo 16: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então Deus, em seu papel, desde o princípio, ele tem olhado a todos.
mesmo tendo um povo separado como exemplo para a nossa vida, mas tem olhado a todos como igual. Em Cristo não foi diferente. Em Cristo, enquanto todos abandonavam e excluíam os leprosos de se aproximar, de chegar perto, Jesus estava no meio deles. Estava no meio deles, levando o evangelho, curando, direcionando, no meio deles. Enquanto corriam dos endemoniados, Jesus estava ali para expulsá-los. Para expulsá-los. Enquanto as pessoas enfermas eram colocadas de lado porque eram tidas como imundas, Jesus estava ali para curar. Para curar. Demonstrando que nele havia amor e unidade para todos. Não era apenas um Deus para um único povo tão somente. E vindo, evangelizou pais, avós, outros que estavam longe, e pais também aos que estavam perto. Então, o nosso Cristo era de todos, independente da distância, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, versículo 18. Então, todos têm acesso a Cristo, não precisa mais de sacerdote, não precisa, todos têm acesso, todos, até os moradores de rua têm acesso a Cristo, até os presidiários têm acesso a Cristo, se assim desejarem. Versículo 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Missões de maneira revolucionária. Deus é para todos, meu amado. Não estamos aqui para fazer acepção de ninguém, mas muito pelo contrário, para agregar vidas a Cristo, ao reino celestial. Que Deus abençoe ricamente e abundantemente a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. E eu oro ao Senhor, clamo a Deus, para que no fundo do meu coração o Espírito Santo possa sim estar trabalhando grandiosamente na sua vida, no seu lar e na sua casa. Creia, você fazendo a vontade de Deus, tudo fica diferente na sua vida, meus amados. Tudo fica diferente. Deus abençoe, Deus ilumine e sorria sempre. Sorria para Jesus. Sorria para Ele, porque Ele que mais deseja de você é um abraço. Você pode dar um abraço em Jesus agora, assim, ó. Dá um abraço nele. Seja um missionário revolucionário em amor em Cristo Jesus. Deus abençoe e tenha um excelente dia e semana na graça do nosso Deus.